Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos começar com dois fatos extremamente simples que nós iremos usar. O primeiro deles pode ser resumido como a unicidade do corte de um segmento. Eu vou ser mais específico. Vamos imaginar que nós estamos querendo dividir um certo segmento AB em duas partes através de um ponto que eu vou chamar de P, de tal forma que a razão AP sobre PB seja um certo número previamente fixo. Aqui nós evidentemente estamos considerando K positivo, até mesmo pelo fato de estarmos tratando de quociente entre duas distâncias. Vamos supor, por exemplo, que esse comprimento AP tem a medida m e esse comprimento PB tem a medida n. Isso aqui, portanto, se traduz em dizermos que m sobre n é igual a k. O que nós vamos comentar aqui é que existe um único ponto P neste segmento AB que divide este segmento nessa razão previamente dada. Ou seja, que ao estipularmos uma certa razão positiva, que nós estamos chamando de K, existirá um único ponto P nesse segmento que dividirá esse segmento nesta razão. Nós poderemos justificar isso de uma maneira até moderna. Seria a seguinte: vamos imaginar que houvesse outro ponto que não fosse o P que dividisse nessa mesma razão K. Se for outro ponto, deve estar à esquerda ou à direita de P. Então, sem perda de generalidade, eu vou colocar um ponto Q, digamos, à esquerda, e vou chamar de x a distância entre o ponto P e o ponto Q. Ora, se AP era m e essa distância é x, então essa distância aqui vai ser m menos x, e por considerações semelhantes, essa outra distância vai ser n mais x. Continuando, supondo então que o Q é um ponto que também divide o segmento AB nesta mesma razão K, isto significará que AQ sobre QB será K também. Por outro lado, AQ é m menos x e QB é n mais x. Trabalhando com essa igualdade, nós teremos o seguinte: Kn mais Kx igual a m menos x. Por outro lado, observemos que desta equação nós temos que Kn é m. Então eu vou substituir isso aqui. M mais Kx igual m menos x. Daqui, portanto, nós iremos obter que x multiplicando k mais 1 vai ser igual a zero. Ora, quando o produto de dois números é zero, isto significa que um deles é zero ou o outro é zero. Ou x é zero, ou k mais 1 é igual a zero, o que é equivalente a dizer que k seria igual a menos 1. Por outro lado, nós estamos considerando k positivo. Isto se elimina, portanto. Resta x igual a zero. O que isto significa? X igual a zero significa que a distância entre Q e P é nula, ou seja, que Q e P só podem ser o mesmo ponto. Então existe de fato um único ponto no segmento AB que divide esse segmento nesta razão. Esta é a unicidade do corte. Dada uma razão K, existirá num segmento um único ponto que dividirá este segmento nesta razão. O outro fato que nós vamos usar, que talvez inclusive seja até mais simples, usado desde o ensino fundamental, é o seguinte:
Se nós temos uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção, nós podemos daí tirar várias conclusões. Eu vou chamar este número, este quociente, de K. K é, portanto, esta razão, A sobre B ou C sobre D, tanto faz. Nós sabemos que, e isso não é novidade para ninguém, quando nós temos uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Algebricamente, isso se traduz desta forma: AD é igual a BC. E vice-versa, se AD é igual a BC, então A sobre B é igual a C sobre D. Isso é muito usado, isso é muito conhecido, e eu sinceramente não acredito que algum de nós deixou de lembrar disso. O fato, porém, é que uma das observações muito úteis sobre este fato é um pouco negligenciada. Vamos fazer a seguinte observação: se A sobre B igual a K, então A vai ser igual a K vezes B. Da mesma forma, se C sobre D é igual a K, então C será K vezes D. Vamos agora observar o seguinte: quem é K vezes este número B mais D? Isso vai ser K vezes B mais K vezes D. Até aí nenhum problema, é tão somente uma distributividade. Por outro lado, nós sabemos quem são esses dois. O K vezes B é A e o K vezes D é C. Vamos olhar para esta igualdade. A mais C igual a K vezes B mais D. Este número que está aqui multiplicando, nós sabemos que podemos passar para lá dividindo. Então nós teremos A mais C sobre B mais D é igual a K. O que isto significa? Esta mesma razão, que é a que aqui se encontra, também vai ser igual a A mais C sobre B mais D. Um pequeno exemplo. 3 está para 6, assim como 1 está para 2. Esta razão é igual a, poderíamos dizer, 0,5. Mas isso aqui está nos dizendo que esta mesma razão 0,5 também é o resultado da soma de 3 com 1 sobre a soma de 6 com 2. É isso que nós estamos dizendo. E analogamente, quem seria K vezes B menos K vezes D, que por um lado é K vezes B menos D? Isto seria A menos B, porque K vezes B, eu repito, é A e K vezes D é C. Daqui, desta igualdade, nós obteremos A menos C sobre B menos D igual a K também. Também posso dizer isso. Ou seja, esta igualdade, neste exemplo, ela poderia também ser expressa como 3 menos 1 sobre 6 menos 2. Nós vamos usar essas coisas também. Muito bem, de posse desses dois fatos que nós assinalamos, vamos agora mostrar algo interessante sobre triângulos aqui. Vamos imaginar que nós temos um triângulo ABC e 3 sevianas concorrentes nesse triângulo. O que eu quero dizer com isso? A seviana AM, a seviana CN e a seviana BP concorrem num ponto que eu vou chamar de ômega. Vamos inicialmente observar o seguinte. Reparem que os triângulos ABM e ACM
considerando BM e CM respectivamente como suas bases, eles terão a mesma altura, que eu vou chamar no momento de H. O que vai acontecer se eu dividir as áreas ABM e ACM? Se eu dividir a área do triângulo ABM pela área do triângulo ACM. A área do triângulo ABM, base vezes altura sobre 2. A base dele é BM, vezes a altura, que é H, sobre 2. A área do triângulo ACM, sua base, CM, vezes sua altura, que também é H, sobre 2. O que nós encontraremos a seguir vai ser bem simples. Após esses cancelamentos, portanto, nós vamos encontrar que o quociente entre essas áreas, ABM e ACM, é simplesmente o quociente entre as bases desses triângulos BM e CM, respectivamente. Vamos observar também que com isso nós acabamos mostrando que a razão entre as áreas de dois triângulos de mesma altura é a razão entre suas bases. Então, por exemplo, de maneira inteiramente análoga, nós poderíamos verificar que a razão entre as áreas dos triângulos ômega-BM e ômega-CM é a razão entre suas respectivas bases, BM e CM. Da mesma forma, lembrando que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, operando exatamente como nós fizemos aqui, nós chegaremos ao mesmo resultado. Então, essas razões são exatamente as mesmas. Vou chamar de K essa razão, que nada mais é do que o quociente entre os segmentos, os comprimentos BM e CM. Em suma, o que nós temos? A razão entre as áreas dos triângulos ABM e ACM é a mesma razão entre as áreas dos triângulos ômega BM e ômega CM. Razão essa que eu estou aqui no momento chamando de K. Agora nós vamos usar aquele fato sobre proporções que nós demonstramos há pouco. Nós podemos então garantir que esta mesma razão é igual ao quociente entre duas diferenças, a área de ABM menos a área de ômega BM, sobre a área de ACM menos a área de ômega CM. É extremamente simples visualizarmos esta área. A área do triângulo ABM menos a área do triângulo ômega BM, eu posso achurar essa área aqui para que fique mais evidente a área da qual fala o numerador. E o denominador, repare, é essa área aqui. Em suma, esse quociente, que nada mais era que BM sobre CM, ele é o próprio quociente entre essas duas áreas, azul e lilás. BM está para CM, ou MC tanto faz, assim como a área do triângulo AB ômega está para a área do triângulo AC ômega. Resumindo, algebricamente podemos escrever assim: BM está para CM, assim como a área do triângulo AB ômega
está para a área do triângulo AC ômega. Vale a pena enunciar mais uma vez. BM está para MC ou CM, assim como a área AB ômega está para a área AC ômega. Agora nós vamos usar analogia. O mesmo tipo de raciocínio poderia ser aplicado para avaliarmos o quociente Cn sobre Na. Repetindo diretamente a posição que se nos apresentava, nós podemos garantir que Cn sobre Na é o quociente entre duas áreas, BC ômega e AB ômega. E mais uma vez, ainda poderíamos concluir também que o quociente AP sobre PB igual a C ômega sobre BC ômega. Isso é extremamente simples de percebermos. É apenas uma repetição do raciocínio e da posição obtida quando fizemos o primeiro cálculo. E eu sugiro repassar esse vídeo para verificar como o raciocínio foi obtido. E você vai verificar que tão somente uma repetição da situação. Muito bem, o que nós temos aqui como consequência? Vejam, primeiro que tudo nós estamos supondo que essas sevianas AM, CP e BN se encontram no mesmo ponto ômega, o que por si só já é algo notável, porque se nós tomamos 3 pontos M, N e P, cada um em um dos lados do triângulo, ia ser muita sorte as sevianas por eles determinadas se encontrassem todas em um mesmo ponto. Seria mais provável que acontecesse uma configuração como essa. Caso então aconteça uma configuração específica, especial como esta aqui, das 3 sevianas se encontrarem no mesmo ponto, provavelmente deve acontecer de forma algébrica algo também notável. E é o que nós vamos mostrar aqui. O que nós vamos fazer? Simplesmente vamos avaliar esse produto aqui. Vamos agora simplesmente avaliar AP sobre PB vezes BM sobre MC vezes Cn sobre Na. Notem que não há como fazermos confusão quanto à configuração algébrica que eu estou colocando. Nós estamos simplesmente fazendo uma rotação. Estou começando no A e voltando ao A. AP sobre PB, BM sobre MC, Cn sobre Na. Você pode escolher qualquer vértice para começar. AP sobre PB nada mais é do que este quociente que eu vou colocar aqui. BM sobre MC, ou BM sobre CM, é este quociente aqui. A área de AB ômega sobre a área de AC ômega. E Cn sobre Na é este quociente aqui. O que ocorre agora é algo extremamente conveniente, porque neste produto nós temos vários cancelamentos que nós podemos fazer. E isso, portanto, vai dar 1. O que nós acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar que se em um triângulo 3 sevianas concorrem em um único ponto, então esse produto vai dar 1. Que produto? AP sobre PB vezes BM sobre MC vezes CN sobre Na. Vamos especificar o que foi que nós encontramos aqui. Se num triângulo ABC as sevianas AM, BN e CP concorrem em um único ponto ômega, então vale a seguinte relação. Vamos começar, por exemplo, pelo vértice A. AP sobre PB e continuar girando até voltarmos para o A. BM sobre MC
vezes Cn sobre Na igual a 1. Mas vale também a recíproca desse resultado. O que seria isso? Vamos supor que as sevianas AM, BN e CP sejam tais que aquela relação algébrica vale AP sobre PB vezes BM sobre MC vezes Cn sobre Na igual a 1. Nós vamos provar que se isto acontece com essas sevianas, então elas de fato concorrem em um único ponto. Observem que esta afirmação é recíproca daquilo que nós havíamos provado há pouco. Nós havíamos provado que se elas já concorrem em um único ponto, então vale esta igualdade. Aqui nós estamos querendo provar a recíproca, que se esta igualdade vale, então essas sevianas concorrem em um único ponto. Vamos começar fazendo o seguinte. Como que desconfiando que esse P não pudesse funcionar de forma que essas três sevianas concorressem no único ponto, vamos chamar de X um ponto para o qual isto funcionasse, ou seja, um ponto para o qual as sevianas AM, BN e CX concorressem no único ponto. Qual seria a consequência? Pelo que foi demonstrado anteriormente, então, com certeza nós deveríamos ter AX sobre XB vezes BM sobre MC vezes Cn sobre Nb igual a 1. Agora é só compararmos estas duas expressões. Isso aqui nós tínhamos por hipótese. E supondo que x é um ponto no lado AB que realiza a concorrência entre as três sevianas, então com certeza nós devemos ter este fato aqui embaixo, pelo que foi provado anteriormente. Agora vem um fato bem simples. Notem que estas quantidades aqui são exatamente iguais. Por simplicidade, eu vou dar um nome para essa quantidade. Eu vou chamar de Q. Algebricamente, isso poderia ficar então simplificado. Escrevendo isso. Ou simplesmente isto. E de maneira análoga, nós poderíamos simplificar também essa expressão, observando que ela será um sobre Q também. Comparando essas duas expressões, nós podemos concluir que essas duas quantidades são iguais, porque são iguais à mesma coisa. Então vejam, P é um ponto no lado AB que divide esse lado AB segundo uma razão, 1 sobre Q. X é um ponto no lado AB que divide esse lado AB na mesma razão, 1 sobre Q. Por outro lado, a primeira coisa que nós mostramos na aula de hoje é que, dada uma razão fixa, existe no interior de um segmento um único ponto que divide esse segmento nesta razão. Então, P e X só podem ser o mesmo ponto.
O que significa, uma vez que X era o ponto que satisfaria o encontro, a concorrência das três sevianas, então ele é o próprio ponto P que satisfaz a condição da concorrência entre as três sevianas. Ou seja, se num triângulo ABC os pontos M, N e P sobre os lados BC, CA e AB, respectivamente, satisfazem esta igualdade, então as sevianas AM, BN e CP, de fato, se encontram em um único ponto. Elas concorrem em um único ponto. Em suma, a afirmação que nós fizemos e sua recíproca podem, em conjunto, ser enunciadas da seguinte forma. As três sevianas AM, BN e CP de um triângulo são concorrentes em um único ponto ômega, se e somente se AP sobre PB vezes BM sobre MC vezes CN sobre NA igual a 1. Este é o chamado Teorema de Ceva. É aquele Giovanni Ceva, do qual nós falamos em uma das primeiras aulas. É um teorema que fala sobre caracterização de concorrência de sevianas em um triângulo. Nós vamos observar uma aplicação extremamente simples desse teorema, que vai ser a seguinte. Vamos repetir que se nós elegemos arbitrariamente 3 pontos, um em cada lado de um triângulo, seria muita sorte que as 3 sevianas assim formadas se encontrassem em um único ponto. Como nós dissemos, é mais comum obtermos esta configuração aqui. No entanto, algumas sevianas se comportam de maneira extremamente, digamos, comportada. Vamos considerar as 3 medianas do triângulo. Mediana, num triângulo, lembrem-se, é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, se AM é a mediana com respeito ao vértice A desse triângulo, isto significa que BM e MC ambos têm a mesma medida, que vai ser metade do lado BC. Se o lado BC tem medida A, então cada segmento tem medida A sobre 2. E assim eu vou raciocinar com os outros. Se N é o ponto médio de AC, e AC tem medida B, então cada um desses dois segmentos tem medida B sobre 2. E se P é o ponto médio de AB, e AB tem medida C, então AP e PB têm ambos medida C sobre 2. Vamos verificar o que acontece com este produto. AP sobre PB vezes BM sobre MC vezes CN sobre NA. AP e PB ambos são iguais a C sobre 2. BM e MC ambos são iguais a A sobre 2. CN e NA ambos são iguais a B sobre 2. O que ocorre agora é algo extremamente simples e isso nos dá 1. O que significa, portanto, que as 3 medianas de um triângulo concorrem em um único ponto. Esse ponto é chamado de baricentro do triângulo, geralmente denotado pela letra G. G de gravidade, porque por razões físicas
ele pode ser considerado o centro de gravidade desse triângulo. Isso é possível de se provar também. Então, as medianas são sevianas notáveis em um triângulo. As três medianas de um triângulo encontram-se de fato em um único ponto, chamado de baricentro do triângulo. Não tem apenas propriedades matemáticas, tem propriedades físicas também, esse ponto. O teorema de Seva é, portanto, um poderoso instrumento para verificar-se concorrência. Muito bem, agora continuando a falar sobre triângulos, nós vamos mencionar e trabalhar agora com um fato acerca de colinearidade. Nós vamos buscar uma caracterização para a colinearidade de três pontos e buscar um teorema relativo a isso. O teorema de Seva, vamos nos lembrar, trata de concorrência. E nós vamos agora tratar de colinearidade. Os raciocínios usados aqui, no entanto, serão bem parecidos. Esse próximo teorema, inclusive, é muitas vezes associado profundamente ao teorema de Seva também. Esse teorema com o qual nós iremos agora trabalhar é chamado teorema de Menelau. Vamos considerar um triângulo ABC e vamos, por exemplo, prolongar o lado BC e vamos marcar três pontos, um em cada lado desse triângulo. Os pontos P, Q e R. O teorema de Menelau afirma o seguinte: os pontos P, Q e R serão colineares se e somente se AR sobre RB vezes BP sobre PC vezes CQ sobre QA igual a 1. Essa é a condição para a colinearidade desses três pontos. Vejam a extrema semelhança entre a álgebra deste teorema e a álgebra do teorema de Seva. É muito fácil confundi-los. E até a disposição no triângulo também é a mesma, praticamente a mesma. Por quê? Porque aqui, por exemplo, foi adotado o início como sendo o ponto A. E foi feita uma rotação. Se vocês repararem, a única diferença é que esse ponto P aqui não está no interior do segmento BC, está fora. Mas a disposição é a mesma. AR sobre RB vezes BP sobre PC vezes CQ sobre QA. Você verá mais nitidamente a relação algébrica entre esses dois teoremas se você começar a reescrever isto como se fosse o teorema de Seva, com um ponto P aqui no interior do segmento BC. A álgebra se escreverá exatamente da mesma forma. No entanto, que fique claro aqui, desde já, que o teorema de Seva trata de concorrência de sevianas e o teorema de Menelau trata de colinearidade de pontos. Vamos à demonstração desse teorema. Vamos começar mostrando que se esses pontos já são colineares, então vale esta condição. Então, nós já estamos supondo que P, Q e R são pontos colineares. E vamos aqui usar um fato que usamos anteriormente. Vamos considerar os triângulos PAQ e PCQ. Vamos considerar AQ como base para o triângulo PAQ e CQ como base para o triângulo PCQ. Observem que, considerando AQ e CQ como base para esses triângulos, então suas alturas relativas a essas bases são a mesma.
São simplesmente a distância entre o ponto P e a reta suporte de AC. Então esses dois triângulos possuem suas bases numa mesma reta e possuem a mesma altura. Pelo que já deduzimos, nós sabemos então que CQ está para QA, assim como a área do triângulo PCQ está para a área do triângulo PAQ. Agora vamos olhar para os segmentos AR e RB e vamos avaliar esse quociente. Pelo mesmo raciocínio usado na demonstração do teorema de Serva, nós podemos concluir que o quociente entre AR e RB é o mesmo quociente entre as áreas dos triângulos PAQ e PBQ. Isso é muito simples de se observar. Eu sugiro que se dê uma olhada novamente na demonstração do teorema de Serva. Por último, vamos olhar para os triângulos PBQ, triângulo PBQ e PCQ. Segue, portanto, pelo mesmo raciocínio usado anteriormente, que o quociente BP sobre PC é igual ao quociente entre as áreas dos triângulos PBQ e PCQ. Ora, de posse dessas três informações, nós teremos o seguinte: AR sobre RB vezes BP sobre PC vezes CQ sobre QA igual. Agora é só avaliar. AR sobre RB é o quociente entre essas duas áreas, PAQ e PBQ. BP sobre PC é o quociente entre as áreas PBQ e PCQ. CQ sobre QA é o quociente entre as áreas PCQ e PAQ. E isso nos trará, de novo, 1. Vamos resumir o que foi que nós acabamos de provar. Se P, Q e R são pontos colineares nos lados ou prolongamento dos lados BC, AC e AB, respectivamente, de um triângulo ABC, então AR sobre RB vezes BP sobre PC vezes CQ sobre QA igual a 1. Ou seja, se a colinearidade se faz presente, então esses segmentos deverão obedecer esta lei. É importantíssimo aqui mencionar que vale também a recíproca. E essa recíproca, como ela seria enunciada? Se P, Q e R são pontos nos lados ou prolongamentos dos lados BC, AC e AB, respectivamente, de um triângulo ABC, e esses pontos satisfazem esta relação, então esses pontos serão colineares. A demonstração se faz de maneira muito parecida com o que foi feito no teorema de Serva. No entanto, aqui nós apenas estamos enunciando e informando que a demonstração que eu aconselho que se tente
segue exatamente as mesmas ideias que nós usamos na recíproca da afirmação de Seva. Então, como nós poderíamos enunciar de maneira completa o teorema de Menelau? Que eu repito, é um teorema que fala sobre colinearidade. Ele diz que os pontos P, Q e R, nos lados ou prolongamentos dos lados BC, AC e AB, respectivamente, de um triângulo ABC, são colineares se e somente se AR sobre RB vezes BP sobre PC vezes CQ sobre QA igual a 1. Sendo colineares, cumpre-se esta igualdade e vice-versa. Se esta igualdade é cumprida, então esses três pontos P, Q e R são colineares. Teorema de Menelau, portanto, é um teorema que versa sobre colinearidade. E o teorema de Seva, lembrem-se, versa sobre concorrência. Vamos fornecer uma primeira aplicação aqui para o teorema de Menelau. Vamos visitar novamente o baricentro do triângulo, ponto de encontro das três medianas. Pelo teorema de Seva, nós já sabemos que as três medianas de um triângulo se encontram em um único ponto, chamado de baricentro do triângulo. Vamos usar agora o teorema de Menelau para obtermos uma outra informação importante sobre o baricentro. Atentando apenas para a parte que nos interessa, nós temos que BM e MC têm medidas iguais. Lembrem-se, porque a M era uma mediana. Nós temos que BP e PA têm medidas iguais pelo mesmo motivo, CP era uma mediana. E lembrem-se, G aqui era o baricentro do triângulo ABC. Vejam que esses pontos C, G e P são colineares. Claro, eles são pontos da mediana CP. Vamos olhar para essa disposição no triângulo ABM, que possui um prolongamento aqui, no qual está o ponto C, de tal forma que os pontos C, G e P são colineares. Isso lembra direto o teorema de Menelau, que pode ser usado aqui. Devido à colinearidade, portanto, usando o teorema de Menelau, nós vamos ter AP sobre PB vezes BC sobre CM vezes MG sobre GA igual a 1. Acontece, porém, que os segmentos AP e PB possuem a mesma medida. Então, este quociente é 1. O segmento BC, por outro lado, é o dobro do segmento CM, simplesmente porque CM é metade. CM e BM têm a mesma medida. O que significa, portanto, que ao dividirmos BC por CM, nós obtemos 2. Segue, portanto, que esta relação se reduz a 2 mg sobre GA igual a 1. Ou seja, que mg sobre GA igual a 1/2. E era aqui que eu queria chegar. O que foi que nós acabamos de mostrar? Que em cada mediana, o baricentro a divide na razão de 1 para 2. O segmento de mediana que une o baricentro a um lado
é metade do segmento da mesma mediana que liga o baricentro ao vértice oposto. E já que nós estamos mencionando divisão de segmento, vamos aproveitar para mencionar por último um fato geométrico muito importante. Vamos supor que nós dispomos de um número k positivo. Então, dado um segmento AB qualquer, nós sabemos já que existe um único ponto M no segmento AB que divide esse segmento nesta razão dada. Ou seja, existirá um único ponto M de tal forma que AM sobre MB igual a K. Vamos tomar arbitrariamente um ponto Z fora do segmento AB e vamos ligar esse ponto aos pontos A, B e M. Vamos tomar também de maneira arbitrária um ponto V no segmento AZ e vamos ligá-lo ao ponto B. Marcamos esta interseção e com o auxílio dela vamos obter um outro ponto ali sobre o segmento ZB. Ponto esse que eu vou chamar de U. Vamos prolongar o segmento VU e prolongar também o segmento AB. Vou chamar de N este ponto de encontro. Eu vou chamar esse ponto aqui de encontro dessas três sevianas de ômega. Vamos usar primeiro o teorema de Seva. Em que triângulo? No triângulo ZAB, sendo ômega o ponto de encontro dessas três sevianas AU, BV e ZN, então nós, pelo teorema de Seva, seguramente teremos o seguinte: ZV sobre VA vezes AM sobre MB vezes BU sobre o Z igual a 1. Agora nós vamos observar que nós também temos uma configuração relacionada com o teorema de Menelaw, devido à colinearidade dos pontos N, U e V. Olhando para o mesmo triângulo ZAB e considerando essa transversal aqui, lembrando que N, U e V são colineares, então nós temos aí a possibilidade de usar Menelaw, ZV sobre VA vezes AN sobre NB vezes BU sobre o Z igual a 1. Voltando a Seva, nós temos aqui desta primeira relação o seguinte, deixando apenas o segundo fator dessa multiplicação no membro esquerdo da igualdade, nós teremos o Z vezes VA sobre BU sobre ZV. De maneira análoga, deixando apenas AN sobre NB no membro esquerdo dessa igualdade, advinda de Menelaw, nós obteremos o Z vezes VA sobre BU vezes ZV. Acontece, porém, que essas coisas são iguais. Isto significará, portanto, que este quociente será igual a este, uma vez que ambos são iguais à mesma coisa. Então, nós temos AM sobre MB igual
AN sobre NB. O que quer dizer isso então? O segmento original AB tinha sido cortado pelo ponto M nesta razão específica, K. Ao completarmos esta configuração, tomando arbitrariamente um ponto Z ali em cima, fora do segmento AB, e um ponto V no segmento AZ, nós com isso obtivemos um ponto N, de tal forma que a M sobre MB é igual a N sobre NB. E isso é igual a K, evidentemente, porque a M sobre MB é igual a K. Lembrem-se que esta disposição é a disposição que nos diz precisamente que M e N são os conjugados harmônicos relativos à razão K no segmento AB. AM sobre MB igual a AN sobre NB. Então esse segmento foi dividido harmonicamente através dos pontos M e N, com auxílio desta disposição. Em outras palavras, efetuou-se aqui uma divisão harmônica desse segmento. Esta é a segunda vez que tratamos deste assunto e não será também a última.